Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre terremotos, furacões, todos esses desastres naturais, né, que a gente ouve falar aí na televisão de vez em quando, e como que eles acontecem. Eita, foi um terremoto. Bom, depois desse terremoto fake, a ideia é a gente entender um pouquinho sobre os desastres em um mundo desigual. Então a gente vai ver, por exemplo, que tem países que tiveram desastres ali, né, muito parecidos, como terremotos, e o número de vítimas é bem diferente quando você compara um país desenvolvido com um país subdesenvolvido. Só que antes, bora entender as características, né? Como que é um terremoto, as suas características, como que ele é formado. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum telejornal sobre um terremoto em um país tal com magnitude tanto na escala Richter. A escala Richter é uma escala usada para medir a magnitude dos terremotos. Ela vai de 1 até 9, sendo que quanto mais próximo do 1, menor é o abalo sísmico, quanto mais próximo do 9, maior é o abalo sísmico e, consequentemente, a destruição. Terremotos de escala 1 até 3 geralmente costumam não ser sentidos. O que acaba ocorrendo é que os sismógrafos, que são aparelhos usados para registrar os tremores, registram esses pequenos movimentos aí da crosta terrestre, que acontecem sempre, né? Lembra? As placas tectônicas estão em movimento. Já terremotos de 4 até 6 da escala Richter, esses sim já são mais sentidos aqui na superfície e já causam danos. Claro que esses danos vão variar, né? Todos esses números que a gente está falando da escala, eles vão variar com relação à distância, ao tipo do terreno, às construções, né? Então não dá pra gente falar que, por exemplo, um terremoto de escala 4 é ou não é destrutivo. Já a escala de 7 até 9, esses sim causam grande destruição, eles têm um poder destrutivo muito grande. E a gente vai ver aí um pouquinho na sequência sobre as diferenças, né? Como eu falei, de um país desenvolvido para um país não desenvolvido. E aí, para a gente fechar esse ponto da escala Richter, alguns detalhes. Primeiro, que a diferença de um nível para o outro ele aumenta 10 vezes. Então, bora pensar, um terremoto de nível 2 é 10 vezes maior do que um terremoto de nível 1. Outro detalhe é que ele vai até 9. Essa escala ela é aberta. Isso significa que o maior terremoto já registrado na história ele ocorreu com uma magnitude de 9 graus. Esse terremoto aconteceu no Chile, na década de 60, e causou uma grande destruição lá no Chile, né, naquela época. Como eu falei anteriormente, o fato de um país ser desenvolvido ou não tem influência direta com relação aos desastres naturais. Um dos exemplos que eu costumo comparar em 2011, no Japão, um terremoto de 9 graus na escala Richter causou 15 mil mortos. Em 2010, um terremoto no Haiti, com magnitude de 7 graus na escala Richter, causou mais de 200 mil mortes. Se a gente for comparar, por exemplo, a população, o Japão tem uma população de mais de 120 milhões de habitantes. O Haiti tem uma população de 11 milhões de habitantes. Então, nesses dois exemplos aí, a gente tem os extremos, né? O Japão um país desenvolvido, em que ocorrem vários sismos, né? O Japão está num local conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de contato de placas tectônicas, que é onde ocorre, né, a formação, onde ocorrem os terremotos. E por ter todo esse histórico de terremotos, as construções no Japão elas são feitas para suportar esses sismos. Diferente do Haiti, que é um país pobre, né, aqui da América, ele é um país insular, e as construções no Haiti elas não são feitas para suportarem um terremoto. E como uma construção ela é feita para suportar terremoto? Ela precisa ser flexível, ela precisa ser maleável. Quanto mais rígida, maior a chance dessa construção vir abaixo.